Este vídeo é a sequência do anterior intitulado O Mistério do Quinto Selo. Lemos no capítulo 5 do livro do Apocalipse que há um livro selado com 7 selos, em que o Cordeiro de Deus passa a abri-lo, quebrando um selo de cada vez. Com o rompimento dos selos, é revelada a sentença proferida pelo juiz do grande trono branco e por seus conselheiros contra os inimigos da igreja. O vasto número de sentenças divinas de condenação é indicado pelo fato de o pergaminho ter sido escrito por dentro e por fora. Todos os julgamentos nele contidos são direcionados com o propósito de castigar e quebrar o orgulho e a insolência desse mundo, restringindo o seu zelo perseguidor e convertendo o que deve ser convertido, e colocando-o aos pés de Jesus Cristo, o grande conquistador do mundo. O seu cumprimento permeia toda a história e está se renovando diante de nossos olhos. Sempre que o ódio do mundo contra Cristo e sua igreja irrompe novamente, a comissão é também novamente dada àquele que está sentado no cavalo amarelo e cujo nome é morte. É um espetáculo de terrível significado vê-lo cavalgando através dos séculos. À frente de todos, podemos ver Cristo marchando como conquistador. Nada pode acontecer que não revele Cristo como um conquistador. Nada acontece no mundo e na igreja que não tenha sido determinado pelo conselho e julgamento de Deus. O Israel do Antigo Testamento nunca foi planejado pela sabedoria de Deus para ser outra coisa senão uma fase preliminar na história divina. A igreja, por meio da encarnação e expiação de Cristo nosso Senhor, não é apenas o objeto de toda a profecia do Antigo e do Novo Testamento, mas é a realização plena e final do santo propósito de Deus na sua majestosa criação. Pois a quebra do 6º selo é a resposta definitiva de Deus às lágrimas dos seus santos perseguidos. E na altura de quebrar o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou tão escuro como um saco de silício. E a lua tornou-se da cor do sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Eram como uma figueira, batida por um forte vento, que deixa-se cair os seus figos ainda verdes. E o céu retirou-se como um pergaminho quando se enrola, e as montanhas e as ilhas deslocaram-se de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os demais, os escravos e os livres se escondiam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E gritavam às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós. Escondam-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o dia de ele fazer justiça com rigor. E quem poderá subsistir? A descrição sua não é do fim do mundo, embora todos os julgamentos apontem para aquele julgamento final, mas sim a da visitação sucessiva, da vingança divina na terra, enquanto Deus abre um caminho através da história para os seus remidos. Pela sequência das informações fornecidas, o cenário não poderá ser comparado com o do juízo final. O grande terremoto, o escurecer do sol, o tom vermelho, sangue da lua, a queda das estrelas descrevem eventos que, tomados em conjunto, não podem pertencer ao universo cósmico natural. As estrelas não caem na Terra. O deslocamento de montanhas e ilhas dificilmente é indicativo do fim do mundo. Caso contrário, não haveria geografia para encaixá-los. O terror dos reis e capitães, dos ricos e pobres, dos escravos e livres, na estupenda ruína cósmica, de modo que clamam as rochas para cair sobre eles e as colinas para cobri-los, é pouco relevante para uma situação em que o céu e a terra estariam passando em um grande caos.
e não há rochas ou montanhas que possam atender ao clamor dos seus habitantes. Simão Pedro, sim, nos dá o verdadeiro quadro do fim da criação cósmica, e não haverá um aviso desse fim iminente. O dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com grande estrondo, os corpos celestes se desfarão em fogo e a terra e tudo o que nela existe se queimará. Como de costume, através de João, o Senhor empresta as suas figuras do Antigo Testamento. O escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, a remoção das montanhas e ilhas, o clamor dos ímpios para que as colinas os cobrissem, todas essas figuras são familiares no Antigo Testamento, sobre a dissolução de impérios e o desaparecimento de sistemas políticos e econômicos, poderes e tiranias. O brilho das luzes celestiais é o símbolo e o reflexo visível da graça de Deus. Portanto, o seu ocaso, pelo escurecimento do sol e da lua, em tempestades e terremotos, etc., é considerado um prelúdio de julgamentos divinos severos. Pois o escurecimento do sol e da lua como uma figura do eclipse, ou o desaparecimento de reinos, nações e até mesmo de igrejas, podemos recorrer ao profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos porá o seu trono em Sião e governará gloriosamente em Jerusalém, na presença dos anciãos do povo. A sua glória será de tal maneira intensa que o esplendor do sol e da lua se esvanecerá. João, em uma de suas últimas visões, nos fornece essa mesma profecia da luz superior do Evangelho, escurecendo a luz menor da lei, quando nosso Senhor reinar no Monte Sião Celeste, a Nova Jerusalém. Então vi o novo céu e uma nova terra, porque o velho céu e a velha terra tinham desaparecido, e o mar também já não existe. E depois vi, eu próprio, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, esplendidamente bela, como uma noiva no dia do casamento. Ainda no Antigo Testamento, sobre o mesmo tema, encontramos as visões dos profetas Jeremias e Miqueias. Diz o Senhor: o sol pôs-se enquanto ainda era dia e ali fica ela. Agora desfilhada, porque a guerra lhe roubou todos os que saíram do seu seio. É uma profecia da rejeição de Israel, por causa dos seus pecados e de sua incredulidade. Esta é a mensagem que vos dou. Virá a noite sobre vocês, a qual porá um termo a todas as vossas visões. A escuridão vos cobrirá. Não perceberão mais uma só palavra do Senhor. O sol purcela as vossas vidas. Será o fim do vosso dia. Por fim, hão de cobrir a cara de vergonha e admitirão que nunca transmitiram mensagem alguma vinda de Deus. E da retirada da luz de inspiração dos profetas de Israel por causa de sua infidelidade, antes da vinda de Cristo no Evangelho. Uma das mais espetaculares profecias desse mesmo gênero veio do profeta Joel. Farei aparecerem maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumo. O sol escurecerá e a lua ficará vermelha como o sangue, antes de vir o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No Monte Sião, em Jerusalém, ficará um resto como o Senhor prometeu. Esses são os sobreviventes que o Senhor chama. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, Pedro, avançando com os 11 apóstolos, falou à multidão. Aquilo a que acabam de assistir foi predito há séculos pelo profeta Joel. O sol escurecerá e a lua ficará vermelha como o sangue, antes de vir o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel profetizou que quando o Messias viesse estabelecer o seu reino, haveria sinais claros disso. Muitos séculos mais tarde, Pedro, no dia de Pentecostes,
após a ascensão de Jesus Cristo, em um discurso inspirado para todos que estavam reunidos no mesmo lugar em Jerusalém, assegurou que essa profecia estava sendo cumprida naquele exato momento. A multidão pasmada ouvia os discípulos falar e profetizar na própria língua de cada um deles. Essa garantia de Pedro foi projetada para ter um duplo efeito. Para muitos, era para significar a salvação, pois os seus ouvidos atentos ouviram e seus olhos viram os tão esperados sinais de que Deus havia visitado seu povo, e os dias prometidos no Messias haviam finalmente começado, embora o Messias tivesse sido crucificado e rejeitado. Para outros, e mesmo para o Israel como um todo, os sinais pentecostais marcariam a sua própria ruína, pois a sua incredulidade continuaria pelos próximos 36 anos de provação nacional e terminaria em sua completa destruição e prolongada dispersão ao longo dos milênios seguintes. No entanto, a porta sempre permaneceria aberta para aqueles de Israel e do resto da humanidade que, pelo arrependimento e fé, se converterem de seus maus caminhos e invocarem o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome de Yeshua, o Cristo Redentor, será salvo. Ainda, inúmeras passagens no Antigo Testamento que falam sobre as estrelas do céu caírem sobre a terra. O próprio livro do Apocalipse está repleto do simbolismo de estrelas, cadentes ou não. O seu simbolismo é rico em significado. João é o único dos 4 evangelistas que registra as palavras do Senhor no cenáculo. Estava reservado para ele preservar o registro e colocá-lo por escrito em antecipação ao grande conflito entre a igreja e o poder desse mundo. E o céu retirou-se como um pergaminho e as montanhas e as ilhas moveram-se. Isso é uma continuação do simbolismo no verso anterior. As estrelas do céu caindo sobre a terra, os governantes e tiranias do sistema desse mundo, o próprio céu, a sua região de poder e domínio sobre o mundo chegando ao fim. As montanhas e ilhas sendo removidas de seus lugares, representa a consequente desordem entre as nações, à medida que o poder central e controlador nesse momento for destruído. Sempre que essa agitação ocorrer na história do mundo, o princípio desse selo entrará em ação. A história apresenta um padrão confuso, com as suas rápidas mudanças, revoluções, alianças e tiranias. Os meandros complexos e instáveis de sua intricada tapeçaria. Somente o cristão, com o livro de Daniel, de Isaías, do Apocalipse em suas mãos, detém a chave do inexorável progresso da redenção da Igreja de Deus, até a sua conclusão pré-determinada. Moisés declarou em Deuteronômio: quando o Altíssimo repartiu o mundo entre as nações, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. O único objeto duradouro de toda a história, movendo-se inexoravelmente, indestrutivelmente adiante na medida do tempo, é a Igreja de Cristo, a verdadeira Israel. Toda a história pertence a ela, o seu curso é para ela direcionado. As disposições das nações são feitas pela operação incendável da santa providência de Deus. Quando o rei Nabucodonosor levantou seus olhos para o céu e retomou o seu entendimento normal, louvando e adorando o Deus Altíssimo, profetizou o seguinte: os povos da terra são como nada comparados com ele. Faz o que entende por melhor com os habitantes do céu, tal como os moradores da terra. Ninguém se lhe pode opor nem perguntar-lhe: para que serve o que fazes?
Dirigindo-se aos orgulhosos atenienses no campo de Marte, o apóstolo Paulo declarou a respeito do Senhor: o que ele pretende é que o procurem e que se esforcem por encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como disse outro dos vossos poetas, somos de descendência divina. A única força propulsora e irresistível que age através da história do homem é a palavra de Deus. Isto é, a vontade e o propósito divinos, resolvendo o problema da criação em termos de seu destino eterno de redenção. Mas nenhuma nação, reino ou império pode se assegurar disso de modo individual e isolado. Até mesmo o povo de Israel foi rejeitado dos seus altos privilégios. Em seu grande hino, Lutero cantou: a cidade de Deus permanece. E este é o grande tema do livro do Apocalipse. E gritavam às montanhas e aos rochedos para caírem sobre eles. Os grandes e poderosos, os líderes e notáveis deste mundo, serão todos enumerados na mesma condenação que os cidadãos comuns, e até mesmo os escravos independentes. Em um contexto de desigualdade e corrupção, Deus levantou o profeta Miqueias para anunciar juízo sobre Israel e também confirmar que a casa de Davi seria erguida mais uma vez depois do cativeiro e reinaria sobre o mundo inteiro, trazendo paz para o povo de Deus. Aquele que abre o caminho avançará diante deles. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O rei deles passará adiante deles, o Senhor como seu líder. Quando o Senhor se levantar para abalar terrivelmente uma nação, o sentimento de terror será comum a todos os que a ela pertencerem. Ninguém poderá escapar da ira do Senhor. Isaías profetizou: e quando o Senhor se levantar do seu trono para abalar a terra, os seus inimigos enfiar-se-ão, de terror, pelos buracos das rochas e cavernas, por causa da glória da sua majestade. E Oséias também. Os altos de Bet-Aven, pecado de Israel, serão destruídos. O povo clamará às montanhas: escondam-nos. E as colinas: caiam sobre nós. Sobre a iminente destruição de Jerusalém, Jesus disse: as pessoas começarão a clamar às montanhas: caiam sobre nós. E as colinas: escondam-nos. Encerrando o vídeo, concluímos que o sexto selo, na sua linguagem simbólica, fala dos eventos públicos, a queda de governantes e a derrubada de nações, sistemas e impérios, como algo que está em operação contínua ao longo da história, e não como fatos isolados ou culminantes do final dos tempos. Este selo é a resposta definitiva de Deus às lágrimas dos seus santos perseguidos. Haverá um dia de recompensa determinado, pois tudo tem seu tempo determinado. Assim, um tempo para todo propósito debaixo dos céus. O tempo de Deus é perfeito, não há atrasos, mas não é o nosso tempo. Não nos esqueçamos de que Ele cumpre todas as suas promessas. Os inimigos do reino de Cristo podem ocasionalmente triunfar, mas mesmo nesse mundo eles serão levados a provar repetidamente da vingança e da ira do Senhor. As calamidades sucessivas que caem sobre a humanidade são apenas o prelúdio e o padrão do juízo final. E temos mais claro: o Senhor moverá os céus e a terra em defesa do seu povo e para o triunfo final de Cristo no seu Evangelho. Os eventos do livro selado duram uma eternidade, condições do julgamento de Deus que estarão sempre conosco. Agora podemos reconhecer o cumprimento do julgamento deste selo nos casos do poder opressor da Roma Imperial
e também cerca de 1 milênio depois do poder opressor da Igreja Católica Papal. Outras tiranias poderão estar destinadas a surgir, mas o princípio do governo divino sobre os 6 selos voltará a entrar em jogo e um caminho será sempre aberto para o reino de Cristo. Cada vez que o novo poder anticristão, o falso cristão surgir, esse princípio começará a operar e proverá a libertação para a Igreja, perseguida e sofredora de Jesus Cristo. Amém.